Nós pedimos à doutora Maria Carol Pinheiro, que é psiquiatra e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, para conversar um pouco conosco. Doutora Maria Carol, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito grato. Eu que agradeço. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes. Doutora Maria Carol, pergunta sempre de leigo. Uma situação como essa pode provocar um trauma da pessoa arrastar por vários anos ou até o fim da sua vida? Sem dúvida, Heródoto. A gente tem que pensar em duas questões. Tanto a exposição dessas crianças, né, e aí os riscos como ela vai se ver na identidade dela, como também a gente precisa pensar na questão da sexualização, que é um ponto bem importante e aí muito consolidado na literatura científica do risco de traumas, no risco de doenças psiquiátricas, tanto já na infância quanto na idade adulta, como depressão, ansiedade, baixa autoestima e alterações da própria personalidade. Agora, doutora Carol, isso tudo foi, de certa forma, vamos dizer assim, aumentou a velocidade diante da utilização das redes sociais? O fenômeno que nós estamos vendo, ele é novo por um lado e antigo por outro, né? Se nós sabemos que é antigo a questão dessa adultização, a gente tem isso desde a Idade Média, né? Essa falta de limites entre o que é a infância e o que é a vida adulta. Por outro, ganhou um alcance completamente diferente com a internet. Hoje em dia nós temos essas imagens públicas, divulgadas, uma quebra da privacidade, da intimidade dessas crianças que estão em plena formação. E a consequência para isso de um cérebro que está em desenvolvimento é algo que pode ser e que provavelmente será muito grave. É como se a gente estivesse construindo o segundo andar sem ter construído o primeiro andar ainda. Então, quer dizer, são crianças que ainda não têm o cérebro amadurecido para lidar com situações que são extremamente estressantes. Se para nós adultos já estressa, né? Então estamos no Instagram, quantos seguidores eu tenho ou não tenho, recebi like, não recebi like, imagina isso para uma criança. Sem contar nessa super exposição e importantíssimo esse debate nacional sobre a hiperexposição das nossas crianças e adolescentes. E qual é o efeito que tem sobre essas crianças ou adultos, doutora, por essa superexposição? Pois é, isso tudo é muito novo, então a gente vai fazendo inferências, até pensando na própria neurociência, pensando na psicopatologia. Mas a gente sabe que isso pode causar uma repercussão deletéria, inclusive para sempre, na identidade, na forma como essas crianças se veem. Então, quando será que uma criança que é exposta agora e que é monetizada pela sua imagem vai ficar esperando esse feedback do mundo, vai ter uma mudança da própria performance? Né? Então, são crianças que ao invés de brincar, estão performando. E isso pode ter uma consequência muito grave em como elas se veem. Nós temos estudos mostrando que as redes sociais afetam a autoestima das crianças, dos adolescentes, e que, né, em breve aí vão se tornar adultos. E isso pode ter uma consequência aí muito grave, pensando em um aumento de riscos de doenças mentais. Ansiedade e depressão já está correlacionado ao uso das redes sociais, por exemplo. Agora, doutora Carol, acho que então o alerta vai muito forte aos pais, não só na prevenção, como alguns que usam as crianças para fazer essa monetização, não? Perfeito. Acho que tem dois pontos fundamentais nessa discussão que a gente precisa levantar. A primeira é entender que existe uma responsabilidade legal e ética desses pais na exposição das crianças. E a gente precisa entender que a partir do momento que os algoritmos eles estão reconhecendo os nossos padrões de consumo, a gente está tendo muito, e isso o vídeo do Felco expressou muito bem, pervertido da imagem das nossas crianças. Né? Então, elas são usadas, às vezes, você posta algo que é inocente, né? Então, um vídeo de uma criança dançando balé, o vídeo de uma criança no circo, o vídeo de uma criança nadando, olha que legal, minha filha aprendeu a nadar. E isso pode ser usado de forma perversa na internet. Né? Além dos riscos de bullying, cyberbullying, que a gente sabe que tem afetado muito a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. E o segundo ponto, além da questão da importância dos pais, dos cuidadores estarem atentos a essa exposição, é a gente entender da responsabilização das big techs. Nós não podemos deixar de olhar para isso, né? Entender que elas estão cientes e que quando elas têm esse domínio, essa informação sobre os nossos padrões de consumo, elas têm também uma responsabilidade.
E o que a gente tem feito com as nossas crianças é muito grave, tanto do ponto de vista agudo agora, quanto a gente pensar na repercussão disso no futuro. Eu costumo dizer que é até burro o que a gente tem feito com as nossas crianças, porque quando a gente não investe numa sociedade para criar crianças fortes, depois a gente vai ter que investir para consertar os nossos adultos quebrados. E isso não é inteligente nem no sentido de política pública. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela contundência e pela clareza da sua explicação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Nós queremos então deixar registrado aqui o nosso agradecimento mais uma vez para a doutora Maria Carol Pinheiro, que é psiquiatra, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa aqui de São Paulo, e a quantidade importantíssima das explicações que ela nos deu a 8h29.